Meus amigos da internet, paz seja com você. Bora aprender da palavra de Deus? Não é inscrito no canal? Faça sua inscrição, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também possam ser alcançadas através daquilo que nós fazemos aqui. Eu dou uns pitacos aqui no conteúdo das lições bíblicas para a escola dominical, pontuando aquilo que eu acho que é importante, que é relevante dentro do conteúdo. Lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. O texto áureo está em Romanos capítulo 1 e versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. A verdade prática diz que tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Esse é o assunto que nós vamos abordar na lição de hoje sobre materialismo e ateísmo. O comentarista esclarece aqui que colocou o ateísmo e o materialismo juntos porque são duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo quanto do ateísmo. Isto é uma realidade. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado também com um nomezinho um pouquinho diferente, que é o neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano de Satanás, colocando no coração de muita gente, cegando o entendimento, para que não lhes esclareça a luz da palavra de Deus. O primeiro tópico da lição, compreendendo o materialismo e o ateísmo, nós vemos em primeiro lugar sobre o materialismo, que é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe, ou seja, o materialista ele vai negar que existe uma espiritualidade, a realidade espiritual. Ele acha que tudo é matéria, tudo termina por aqui. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, ou seja, aí não tem Deus, não tem demônio, não tem nada disso, né? O materialista entende que, por não haver uma outra realidade além da material, a religião, geralmente se torna desnecessária, seria essa a consequência inicial. Já o ateísmo, de forma simples, é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo. A verdade é que para ser ateu é preciso ter muito mais fé do que para ser cristão ou deísta, né? O que você precisa guardar desse tópico 1 é que o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. Já o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Então aqui bem definidinho, tranquilamente, sem mais segredos. Para o segundo tópico da lição, raízes do materialismo e do ateísmo. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda, né? O pecado trouxe para a humanidade distanciamento de Deus e aí gerou tantas coisas absurdas, né, como a própria negação da existência de Deus. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade, consequentemente a rejeição de Deus, tornaram algo real na raça humana. Todavia, o salmista fez uma declaração muito interessante. Se você quiser deixar um ateu pé da vida, é você citar esse texto do Salmo 53 e o versículo 1. Disse o nécio, ou traduções mais, digamos que atualizadas para nós compreendermos, disse o tolo no seu coração, não há Deus, né? Então, ou seja, quando você responde isso para um ateu, disse o tolo no seu coração que não há Deus,
você chamando ele de tolo, ele já fica pé da vida. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do ser humano, né? Como eu disse agora há pouco, o pecado que gerou toda a degradação da raça humana e, consequentemente, a própria negação da existência de Deus. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso que disse o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que muita gente lê isso aqui, interpreta de maneira errada, acha que o Deus que está sendo citado aqui é o Deus criador dos céus e da terra. Mas fica claro, uma leitura simplesmente atenciosa, você percebe de qual Deus o texto está dizendo. Primeiro que o Deus aqui é D minúsculo, né? Então não pode estar falando do Deus criador. Então, vamos lá, as palavras de Paulo, nos quais o Deus deste século, fazendo referência a quem? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se o interesse de Deus é que todos se salvem, e ele mandou Jesus, enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê, então o interesse dele é salvar. Como que ele então cegaria o entendimento? Quem cega o entendimento aqui, gente, é Satanás, né? É o diabo que não quer que a luz do evangelho resplandeça aos olhos do homem, né? O diabo trabalha no coração dos incrédulos e cega-lhes a sua visão para a realidade espiritual. Ok? Então, o que você precisa guardar desse tópico 2 aqui é que o materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus desse século. Para o terceiro tópico da lição, o que eu acho que merece destaque aqui, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Vamos lá. Primeiro pressuposto, negação da existência de Deus. O materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Já foi dito lá no primeiro tópico. Eles não consideram que existe a vida espiritual, o lado espiritual, né? Não existe uma realidade espiritual, que tudo é matéria. Logo, o humano mesmo, por exemplo, nós humanos, quando morremos, na visão materialista, simplesmente deixamos de existir porque eles não creem numa vida após a morte. Só que o texto bíblico deixa claro para nós que a morte é apenas um portal de passagem da realidade natural para a realidade espiritual e eterna. Isso tanto para a condenação quanto para a salvação. Tanto um quanto o outro, né, nas suas crenças e convicções, eles têm a ideia de que Deus não existe, que Deus é uma invenção. Quando você vai para os países, né, de primeiro mundo, que países, por exemplo, da Europa, você vai para outros países de primeiro mundo, as pessoas dizem claramente, nós não precisamos de Deus. Deus é uma invenção de países do terceiro mundo. Não nos falta nada. Então, a negativa da existência de Deus de uma forma assim muito clara. A negação de Deus por parte do ateu e por parte do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente comprovados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, né? Não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com provar do ponto de vista bíblico, mas eles negam porque recusam reconhecer as evidências apresentadas, né? As evidências estão aí. Paulo disse que Deus manifestou a sua existência nas obras criadas, Romanos 1,19. Né? Nesse mesmo texto, aos Romanos, Paulo disse
que ninguém será apanhado desculpável, todos serão indesculpáveis. É o texto que nós lemos no texto áureo, que é o versículo de número 20, certo? As obras da natureza estão aí para comprovar a existência de Deus. Aí fica aquela pergunta, né, que normalmente as pessoas fazem. E aquelas pessoas que não conheceram o Evangelho, né? O texto bíblico diz que serão indesculpáveis. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Uma outra negação aqui do ateísta e do materialista em relação a que o homem seja uma obra singular ou um ser singular. A Bíblia apresenta o ser humano como a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem, ao contrário das demais obras criadas, reflete a imagem do Criador. Para eles, materialistas e ateus, o ser humano não possui uma alma imortal, logo, se nega a realidade espiritual, está negando também a imortalidade da alma, né? E por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva, seria a ideia deles em relação ao homem, né? Aí você volta lá naquilo que é ensinado nas escolas, né? A teoria da evolução, né? Apresentada lá por um ateu chamado Darwin, e a coisa foi tão feia que ele veio com essa ideia furada e isso predomina até hoje no meio escolar. O que você precisa guardar desse tópico 3 é que a negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são pressupostos do materialismo e do ateísmo. Então, esses dois pressupostos aqui. Deus não existe, então, automaticamente também o homem não é criado à imagem de Deus. Tópico 4 da lição, respondendo ao materialismo e o ateísmo. Na Bíblia, encontramos as verdades sobre Deus, isso de uma forma precisa e sem erros. As Escrituras mostram Deus como Criador, nós temos isso em Gênesis 1, 1 e 2. A Bíblia não inicia apresentando quem é Deus, falando de como que Deus surgiu, falando da eternidade de Deus. Isso aí, no decorrer do texto bíblico, isso vai ficar evidente. Mas a Bíblia simplesmente começa dizendo que no princípio criou Deus. Ela já lança Deus na história e pronto, e acabou. E ele é o Deus que cria e é também o Deus que sustenta e mantém o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz isso. Nas Escrituras, nós temos todas as informações necessárias de quem é Deus e de como servi-lo, de como conhecê-lo. É por elas, pelas Escrituras, que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Então, respondendo aqui ao materialista e o ateu, primeira coisa, afirmando as verdades da Bíblia. Deus existe, a Bíblia prova isso. Em segundo lugar, nós também mostramos a existência de Deus, a existência da vida espiritual e tal, fazendo uso correto da razão. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. A ciência não está aí negando a existência de Deus. Quantas descobertas a ciência já fez ao longo dos anos e que a cada descoberta dessa fica evidente a existência de um Criador. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Então não é algo utópico, de utopia, né? O que você precisa guardar desse tópico 4 é que a igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas e fazendo o uso correto da razão. O que nós vimos nessa lição é que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos com sutilezas, enganando e procurando apertar e espreitar a igreja. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade e nem tampouco negá-la, né? Uma pena que muitos
crentes, pastores, igrejas estão se curvando à ideia do politicamente correto e em muitos lugares estas ideias totalmente contrárias à palavra de Deus já não são mais confrontadas. Que Deus levante no nosso meio, vamos falar aqui a nível de Brasil, que Deus levante em nosso país apologetas para defenderem a nossa fé. Que Deus te abençoe. Me assistiu até agora? Então se inscreva no canal. Obrigado. Fique na paz.